A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D. Fala aí, nação do Fábrica D, estamos aqui mais uma vez no nosso canal. Aqui você sempre tem acesso às aulas que são gratuitas, voltadas para o pessoal que ainda não faz parte da gente, da nossa família, do nosso meio aqui do Fábrica D. E aí você vai com isso conseguir aqui sempre garimpar um cupomzinho de desconto, além de, é claro, ter acesso às nossas aulas gratuitas e perceber como funcionam os professores, como é a didática do pessoal que dá aula no Fábrica D. Hoje temos aqui uma questão de conjuntos do ITA 2012, que são questões que não tem nada a ver com aquelas questõezinhas mais mequetrefes de fazer balãozinho, marca número e acabou. Isso até cai também, mas não se limita só a isso. O principal problema que as piores questões do IME e do ITA têm de conjuntos são o enunciado. Você ler o enunciado e entender aquilo que está sendo dito. Se eu às vezes tenho um tradutor do meu lado, matematicamente o cara é fera para traduzir aquele enunciado para mim e falar isso que ele quer dizer, na mesma hora eu vou conseguir fazer questão. Mas tem outros que não. E aí é aqui que entra a minha função de mais uma vez te ajudar. Mas antes, galera, repara que eu tenho aqui um cupom preparadinho, sorridente, esperando por você, que é o cupom RESSACA40. Você que saiu do carnaval e ainda está em estado meio de o que me atropelou, ainda está naquela canseira, quis dar aquela última grande extravasada do ano, para agora realmente começar o ano com força total. É aqui que você tem a oportunidade de já escolher o Fábrica D para ser a sua plataforma de estudos. Então aqui você vai ter planos voltados para o IME, para Medicina, para o Enem, para a SpaceX e todos com correção de redação. Todos também aqui com simulados, com lista de exercícios e a possibilidade de você tirar dúvidas com os nossos professores ou tutores. Então tudo isso por um preço ainda bem acessível, um preço bem democrático, um preço bem que é favorável a todo mundo que queira estudar com a gente. Então, não tem desculpa, é a oportunidade de a gente democratizar o ensino e você vir aqui fazer parte da nossa família. Beleza? Tranquilo, gente. Então, vamos lá. Vamos ler essa questão aqui. Eu, assim, já resumindo, tenho o seguinte. Eram conjuntos A e B, dois conjuntos disjuntos, finitos e não vazios. E aí, bom, vamos traduzir o que ele já me falou, né? Disjuntos quer dizer o quê? Os conjuntos são diferentes. E eles são não vazios e eles são finitos. Eles não são conjuntos que você consegue contar quantos elementos eu tenho em cada um deles, vamos assim dizer. O disjuntos quer dizer mais forte, ele quer dizer algo mais forte aqui. Ele quer dizer que, na verdade, eles não têm nenhum elemento em comum, tá? Ou seja, a interseção do A com B vai ser vazia, tá, galera? Guarda isso aí. Aí, vamos lá. Eu quero saber aqui qual é o número de resultados possíveis para n de A menos n de B. A questão originalmente era de múltipla escolha. Ele nem queria saber o valor, queria saber quantos valores isso aqui poderia ter, no caso, ou seja, já meio que deixando entender que talvez a conta e os dados que ele tenha me fornecido não me façam conseguir achar um único valor para essa diferença, e sim vários valores. Isso é o que eu vou ver agora. O que você vai ter aqui? A informação que eu tenho, além desse textinho, é que o número de elementos das partes de A, o que é P de A numa questão de matemática? O que aquele P de alguém está fazendo ali? P de A é um conjunto formado por todos os possíveis subconjuntos de A.
Então, por exemplo, para você que não entende isso, o que vai acontecer? Você vai ter, no caso aqui, assim, ó, um conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 aqui, e aí o conjunto das partes de A seria o quê? Seria formado pelo vazio, porque vazio sempre é subconjunto de qualquer conjunto. A galera aqui é formada só por uns elementos. Lá dentro, só pelo 1, só pelo 2, só pelo 3, pelo 1 e pelo 2, pelo 1 e pelo 3. Até mesmo quando chegar aqui em todo mundo, todo conjunto sendo o subconjunto dele mesmo, né? Eu sempre posso falar que o conjunto A está contido dentro do próprio A. Assim como eu sempre posso falar que o vazio está contido dentro do próprio A. Quantos elementos que eu tenho aqui, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou do 2 e 3, né? 8. Na verdade, são 8 que faltou aqui o formado pelo 2 e 3. Whatever, tá? Então, formado por 1 e 3. Formado por 2 e 3. Tá comendo cocô, professor Fortão? Esqueceu um? Tá que nem Sansão, tá perdendo inteligência, tá? E aí, ó, tá deixando de tomar whey. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então se eu tenho 8 subconjuntos, cada conjunto desse é um elemento, tá, galera? Por isso que eu contei 8. Significa o quê? Você pode aqui sempre falar assim, ó. O original A não tem 3 elementos? Eu não achei 8 subconjuntos possíveis? O total de elementos do P de A não é igual a 8? Esse 8 se acha também fazendo isso. O que é o número de elementos de P de A? É pegar 2 elevado a n, sendo n o total de elementos que eu tenho do conjunto A. Então, como aqui são 3, fica 2 elevado a 3, dando 8. Beleza, gente? E aí, como que eu vou agora iniciar a questão? Toma cuidado com o seguinte. Muito cuidado para não fazer uma confusão dos diabos aqui. Isso daqui e isso daqui não são a mesma coisa. O que ele está fazendo aqui no conjunto da direita? O que é P de A união B? O que é, no caso aqui, ó, você ter aqui o conjunto das partes de A união com B? Aliás, quantos elementos tem A união com B? Que se fosse isso aqui, né? Se eu quiser saber quantos elementos tem isso, seguindo a lógica de cima, eu teria que pegar um 2 e elevar o número de elementos da união de A com B. Só que já foi visto lá na aula de embasamento que isso é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Se existir, né? Como eles são disjuntos, significa o quê? Que essa quantidade é zero, que é vazio, tá? Que não tem ninguém lá dentro, que eu tenho 0 elementos. Então, aqui é 0, ficando apenas n de A mais n de B. Show! Então, isso vai dar 2 elevado a NA mais NB. E, minha gente, vamos guardar isso aqui por enquanto, tá? Vamos deixar como tá ali. Agora, a parte da esquerda. Eu já trabalhei a parte da direita, agora eu quero trabalhar a parte da esquerda. Como que eu vou trabalhar a parte da esquerda que eu tenho aqui? Eu vou apagar ali em cima, tá bom? Então, Chuchu, você tem que perceber o seguinte. Olha só agora aqui. Muita calma nessa hora e muito cuidado com uma questão dessas. Quando você pega e vai criar o total de elementos das partes de A, união com as partes de B, isso vai dar o quê? Seguindo a mesma lógica. Se você está se enrolando, olha para isso aqui como se fosse um conjunto X e olha para isso aqui como se fosse um conjunto Y. Então vai dar um número de elementos de X mais o número de elementos de Y menos o número de elementos da interseção. São conjuntos como outros quaisquer. Só que voltando para a notação normal, vai dar o quê? O número de elementos de partes de A
união com partes de B, vai dar o número de elementos das partes de A, mais o número de elementos das partes de B, menos o número de elementos de partes de A, interseção com partes de B. Aí que está o detalhe, minha gente. Olha só. Esses conjuntos são disjuntos. Eles não têm nenhum elemento em comum. Porém, quando você vai montar o conjunto das partes de qualquer conjunto, sempre tem um cara que lá estará, que é o vazio. Vazio vai fazer parte de qualquer P de alguma coisa que eu venha montar, porque vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto. Então, mesmo que os demais subconjuntos que pintem não sejam iguais aqui e ali, porque se o A e o B são disjuntos, se um usa o número 1, outro usa o número 2. Se um usa o 3, outro usa o 4. Ou seja, não tem mais nenhum número em comum. O vazio só é comum porque ele é um subconjunto comum ao P de A ao P de B. Os outros vão depender de fato, ele sempre iria aparecer ali. Os outros vão depender de fato de quem são os elementos do A e do B. E aí, como eles são disjuntos, não vai ter mais nada em comum. Posso montar ali à vontade, pegar o exemplo que eu quiser, que vai dar ruim. Mas tá, e para que você está falando isso? Por que eu estou fazendo isso? Para você entender isso daqui, ó. Quantos elementos, já que o A e o B são disjuntos, que terão em comum as partes de A e as partes de B? Mesmo a interseção entre eles sendo vazia, a interseção entre o conjunto das partes tem que ter pelo menos que elemento em comum? O vazio. Então aqui, ó, e como os demais são diferentes, você vai ter que essa interseção vai dar um cara, o vazio. Isso aqui vai ser igual a 1, tá bom? Então, quando eu volto lá na conta que ele tinha montado, o que vai acontecer, ó? Porque, repara, esse N de P de A que está ali em cima, ele vai ser 2 elevado ao total de elementos de A. Esse N elevado a P de B que está ali em cima, ele vai ser 2 elevado ao total de elementos de B. Então, como no enunciado estava assim, bebê? Estava número de elementos de P de A, união, no caso aqui, com P de B. Aí tinha, se eu não me engano, mais 1, igual ao número de elementos das partes da união. A união das partes é uma coisa e as partes da união são outra. Só que essa parte da esquerda deu o que aqui? Isso ficou como 2 elevado, número de elementos, vamos botar mais devagar, de P de A, mais o total de P de B, menos 1. Menos 1 vem daqui. E ainda tem mais 1 da conta. Do outro lado, eu vi que aquilo ali, no final, deu 2 elevado a NA mais NB, que eu vou substituir aqui, isso é a parte da direita. Só que aí esses dois se cortam, tá, mané? E cada N de P alguma coisa aqui é um 2 elevado a NA mais 2 elevado a NB, que vai dar do outro lado 2 elevado a NA mais NB. Agora, como que eu saio desse mato sem cachorro? Ô, neném! Agora, o que eu faço aqui? O que você vai fazer aqui? Agora é o momento que você põe a mão na cabeça e fala: minha mãe do céu, my mother of the sky. O que acontece aqui? Ele quer saber o possível valor de NA menos NB. Por uma análise rápida no olhômetro mesmo, dá para ver que se os dois forem iguais a 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2, que é 1 mais 1, dá 4, vai bater. 2 mais 2, 4, deu 4 do outro lado, vai bater. Se o NA e o NB forem iguais a 1, ou seja, se a diferença entre eles for igual a 0, eu já tenho uma resposta. Mas será que é só essa? Será que isso serve? Será que não tem outra? Esse que é o problema da questão, né? Que ele quer saber quantos que são os valores possíveis de NA menos NB. E eu posso estar me iludindo e achar que é só essa. Ou não, ou é só ela mesma. Como é que eu posso fazer aqui ainda? Isso daqui eu posso fazer assim, ó.
Se eu dividir ambos os lados por 2 elevado a n de b, aí nesse momento, quando você faz isso, isso vai cortar. E aqui, ó, olha lá, repete a base e subtrai os expoentes. Olha o NA menos NB pintando aí. E do outro lado, você repete a base e subtrai os expoentes. O NB daqui vai cortar com o dali, né? Vai ficar NA mais NB menos NB. Um vai cortar com o outro. Como um vai cortar com o outro, vai ficar assim. Tá bem? E vamos pensar, galera. Olha só. O que vai acontecer agora? Para a gente poder, no caso aqui, ter 2 elevado, no caso aqui, a NA menos NB. Sendo aqui, né? De um lado a mesma... Ah, faltou mais um, né? Isso que eu vi. Pô, deu algum ruim aqui, né, ô bundão? Aqui cortou e deu 1, tá? De repente isso acontece muito contigo quando você está estudando com sono, já percebeu? Quando você está estudando com sono, acontecem as coisas mais bizarras possíveis. Teve um dia que eu estava com sono estudando, na minha época, é claro, né? Lá na pré-história. E aí, quando eu olhei, tinha um anel benzênico conectado a uma função do segundo grau. Eu já estava com sono e loucão. Para você ver que a hora que você já está trêbado de sono e realmente não vale mais a pena tentar estudar. Então, agora sim. E aí, o que eu tenho, gente? Se a gente olhar pela paridade, o que é par e o que é ímpar, 2 elevado a alguém é sempre par. Tá, esquece o caso que dá 1, né? Se for 2 elevado a 0, mas fora esse caso, é sempre par. Aqui também, esquecendo esse caso, é sempre par. Par com ímpar, quer 1, teria que dar ímpar. E aqui está dando par. Então percebeu que se eu esquecer o caso que pode dar 1, se eu só pensar no caso genérico, vai dar ruim? Como é que um par vai ser igual a um ímpar? Par mais 1, isso aqui tudo seria ímpar. E aqui é par. Deu M. A menos que eu esteja naquele caso em que algum expoente aí esteja dando 0. Se esse expoente todo aqui for 0, 2 elevado a 0 é 1, mais 1 dá 2, dá para isso dar 2, só forçar que o N de A seja 1. Se você não fizer nada disso, não vai dar errado, não tem como. Isso aqui tem que dar 1, galera, para virar ímpar com ímpar dando par, tá legal? Então, o que você vai fazer no caso aqui? Ah, mas e se você falar que no caso aqui é 0? Se eu falar que aqui é 0, fica 2 elevado a 0 é igual a 1. Aí, como aqui já é 1, aqui teria que dar 0. E nunca que 2 elevado a alguém vai ser 0. Tá? Ó, se aqui der 1, se o N de A for 0, vai ficar 1 igual a 1 mais alguém. Não dá, galera. Ok? Não tem como 2 elevado a alguma coisa dar 0 para isso aqui sumir para o limbo. Então tem que ser aquilo que eu falei mesmo, ó. Entendi nada, olha para cá. Se isso aqui for 0, a continha ficou assim, ó, 2 elevado a 0, mais 1, dando 2 elevado a N de A. Então ficou 1 mais 1 igual a 2, elevado a N de A, né? E aí, inclusive, até descobri que o N de A vale 1, comparando. Mas o mais importante é perceber que essa diferença aqui vai ter que dar 0, tá legal? Então, N de A menos N de B, ele é um valor único, e esse único valor que você vai ter é 0. Então, na prova, tinha lá uma opção para marcar que só tinha um único valor aqui para esse NA menos NB, e aí está na sua frente. Eu estou me afastando já para você printar aí o quadro, tá legal, gente? Então, fica ligado na importância disso. O quanto que questões de conjuntos, tanto no IME quanto no ITA, são cabiciosas, mas se você for aluno do Fábrica D, você vai aprender a lidar com tudo isso, te prometo. Beleza, gente? Então, fica aí firme e forte, força na peruca, eu acredito em você, hein, moleque, tá? E você também, moleca, tá bom? E aí, usa o nosso cupom de desconto mais uma vez, vou insistir nisso, que é o Ressaca40. Ressaca40 é um ótimo nome, né? Ainda bem que não foi eu que criei esse nome, que porcaria. Mas tudo bem, tá? É tão ruim que você vai lembrar. Então, Ressaca40, que é para você que tá ainda aí em estado de frenesi depois de tanto feriado, tá agora meio que botando o cérebro no lugar
e tá com o bolso afetado, tá sem grana, gastou no Ano Novo, gastou no Carnaval, gastou no entre o Ano Novo e o Carnaval e tá totalmente duro, sem dinheiro. Isso te dá 40% de desconto em qualquer um dos nossos planos. Agora não tem desculpa. Então quer aprender? Vem pro Fabricadeiro. Valeu, galera!